Sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Com o tema Atuais de Direito Eleitoral e Digital, damos as boas-vindas à palestrante, advogada, presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, consultora da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e coordenadora do curso de pós-graduação em EAD em Direito Eleitoral da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Franciele Campos. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para a sua saudação, convidamos ao palco o vice-presidente de indústria, Rubem Bizzi. Bom dia a todos. Estou substituindo o presidente que está um pouquinho constipado, ele estava com medo de tossir aqui na frente, mas está tão normal a gripe para todo mundo, né? Mas saudar a presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos, obrigado pela presença, o procurador-geral do município, Adriano Taca, e a nossa palestrante, a advogada Franciele Campos. Saudar os ex-presidentes desta casa, a imprensa, senhoras e senhores. À medida que nos aproximamos das eleições municipais de 2024, a SIC Caxias reafirma seu compromisso com a seriedade e a responsabilidade no debate público. No entanto, iniciamos a Semana da Pátria com um episódio lamentável para a nossa democracia. A disputa e o jogo de poder entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, que resultou na suspensão da rede social X no Brasil e também no bloqueio das contas da Starlink, para garantir o pagamento das multas impostas ao X. Trata-se de uma decisão controversa no meio jurídico, gerando insegurança jurídica para os investidores. Inaceitável que esta queda de braço nos coloque diante de um momento preocupante para a liberdade de expressão, um princípio democrático que historicamente esta casa defende. Essa mesma SIC que hoje critica esta medida extrema, em 2022 criticou o boicote à palestra do ministro Luiz Fux em Bento Gonçalves, por entender que a democracia dá direito que todos, inclusive aqueles com opiniões divergentes das nossas, tenham voz. Para que os sábios possam falar, os tolos não devem ser calados. Essa é a essência da liberdade de expressão. A democracia não pode ser seletiva e o bloqueio de plataformas de comunicação é uma ameaça a esses princípios fundamentais. A mesma lógica que nos move a exigir responsabilidade e seriedade no trabalho e no debate eleitoral é a que nos faz condenar qualquer tentativa de silenciar vozes, sejam elas quais forem. E o tema da reunião almoço de hoje, prezada Franciele,
tem tudo a ver com essa preocupação que nós temos. Por isso, mais uma vez, agradecemos por sua presença e a disponibilidade em debater conosco este tema. Neste momento, é fundamental que os eleitores e principalmente os candidatos compreendam que precisamos muito mais do que palavras afáveis, abraços calorosos e promessas vazias. Todo cuidado é pouco para as campanhas que fazem o canto da sereia, que encantam com soluções milagrosas e promessas irrealizáveis. Penso que os candidatos a cargos públicos precisam, acima de tudo, aprender a escutar. Mas não apenas a quem o agrada, o que é palatável. Preciso escutar também aquelas vozes que trazem a mensagem mais amarga, porque é justamente o retrato da realidade que corrige o que está errado, que aponta o caminho do razoável, que indica o que é preciso ser feito, mesmo que nem sempre seja agradável de ouvir. Se de um lado temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, de outro temos serviços públicos que estão entre os piores do planeta. O Estado brasileiro, em grande medida, sucumbiu às suas próprias contradições. Ou aceitamos a dose amarga necessária para reconstruir e reorganizar o nosso país, começando pelos municípios, ou continuaremos a pagar o preço de um sistema que não entrega o que promete. É como escolher um síndico de condomínio. De que adianta termos um síndico sorridente, mas que deixa a água faltar, a energia acabar e os elevadores sem funcionar? Não seria melhor termos um síndico que garanta que as coisas funcionem? O Brasil precisa de líderes que, como este síndico eficiente, entendam que o verdadeiro compromisso está em garantir que o sistema funcione, e funcione para todos, e não em aparecer ou agradar momentaneamente. E é isso que esperamos de nossos futuros gestores públicos: responsabilidade, seriedade e compromisso com a realidade. Que as promessas fáceis e os sorrisos superficiais não nos desviem do que realmente importa. E antes de encerrar, gostaria de fazer um grande chamamento aos líderes e empreendedores da nossa região para que prestigiem na próxima quarta e quinta-feira, no UX Teatro, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha, o SIC Connection. Será uma oportunidade única para conhecermos as tendências que estão mostrando o futuro e sobre como poderemos impulsionar negócios, empresas e o próprio desenvolvimento econômico da nossa região. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. Senhoras e senhores, na edição de hoje destacamos a participação na vitrine RA com as associadas Cartório de Protestos e da nutricionista Suziane. Os cartórios de protestos do Rio Grande do Sul são a ferramenta mais eficiente na recuperação de dívidas. O protesto é eficiente e possui segurança jurídica. Além disso, é possível realizar vários serviços gratuitamente e pela internet. A cobrança de dívidas com até 1 ano de vencimento é gratuita para o credor e assim como a consulta de CPF e CNPJ. Com o protesto, aproximadamente 65% das dívidas são resolvidas em até 3 dias úteis. A empresa organizou o sorteio do mascotinho, o Protestinho. Vamos ao sorteio. E o ganhador é Rogério Ragazon.
A nossa próxima vitrine é com a nutricionista funcional Suziane. Ela também atua dando palestras e acredita que o intestino é a chave para a saúde. A partir de estratégias voltadas para a modulação intestinal, conseguimos o equilíbrio físico e mental, com amplo impacto na menopausa, fertilidade, humor, obesidade, alergias, intolerâncias alimentares e diversas patologias. Na consulta, é possível verificar como está a sua saúde e gerar estratégias em busca do equilíbrio. Na sua empresa, escolha palestras e workshops para a melhoria do clima organizacional, engajamento dos colaboradores e aprendizado contínuo. Cuide do seu intestino e mude sua vida. A empresa organizou o sorteio com um vale consulta. Vamos ao sorteado. E o ganhador é Ismael D'Ambros. E a Fundação Escola Superior do Ministério Público também sorteará uma pós-graduação EAD. Vamos ao sorteado. E o ganhador é José Almeida. Todos os sorteados podem retirar seus prêmios nos espaços dos associados. Senhoras e senhores, vem aí o SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha, que acontece nessa semana durante os dias 4 e 5 de setembro. O evento proporcionará uma imersão nos temas de gestão, liderança, inovação e empreendedorismo, com 8 palestrantes renomados. Garanta seu ingresso até amanhã, acessando sicconnection.com.br. Confira o vídeo do evento no telão. SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha, dias 4 e 5 de setembro no UX Teatro. Seu encontro marcado com jornalista Isabela Camargo, Mansueto Almeida do Banco BTG Pactual, José Salib Neto da HSM, Júnior Bornelli, CEO da Startse, Guilherme Paulos, fundador da CVC Turismo, Márcia Monteiro da Geração Ilimitada, Moisés Marques, Coral Consultoria e Tatiane Tiemi, CEO da GPTW Brasil. Garanta já seu passaporte. Realização SIC Caxias em Colab com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi. Patrocínio Grupo Andreassa, Grupo Florense, Random Core, Uplay Mais Conta. Apoio UX e Infront Mídia. Mídia Partner, Grupo RBS. Vamos então ao último ganhador dos passaportes sorteados na RA. E a ganhadora é Mariana Machado. Convidamos então o presidente Celestino Louro para que faça a entrega do passaporte.
Após a palestra, teremos um momento de perguntas. Lembrando que elas são feitas através do Slido, que você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code exibido nos telões ou disponível em suas mesas. Caso deseje fazer pergunta diretamente pelo microfone, pedimos que seja breve e relacionada ao tema abordado de hoje. Ressaltamos que a palestra de hoje ficará disponível no canal SIC Caxias no YouTube. Senhoras e senhores, durante a palestra pedimos que permaneçam em silêncio. E para que possamos ouvir mais sobre a inovação da legislação eleitoral para a propaganda na internet, a utilização de inteligência artificial nas campanhas, o papel do eleitor na legislação eleitoral e principais novidades nas prestações de contas e doações na eleição de 2024, convidamos a palestrante Franciele Campos. Bem-vinda, Franciele. Vou preferir aqui. Bom dia, boa tarde, pessoal. Eu prefiro falar nesse microfone que eu gosto de falar caminhando. Gostaria de agradecer muito o convite da SIC, na pessoa do nosso presidente e de toda a sua diretoria. Dizer para vocês que, para mim, é uma alegria, uma satisfação estar em Caxias do Sul hoje. Eu sou natural de Farroupilha, mas saí muito cedo de Farroupilha. Com 17 anos, fui fazer faculdade na Universidade Federal em Porto Alegre, mas antes de ir para Porto Alegre, eu fiz o meu segundo grau, né? Hoje é ensino médio, mas na época era segundo grau, porque foi no século passado, né? Aqui em Caxias do Sul, estudei na escola Mutirão Objetivo durante 3 anos, então me sinto em casa para chegar aqui na SIC, o colégio era aqui perto, né? Então me traz boas lembranças estar aqui com vocês. Eu tenho muita coisa para falar, até estava perguntando para o presidente agora quanto era o meu tempo, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho, um pouco de tudo, um pouco do tema do momento também, né? A minha palestra é direcionada ao direito eleitoral digital, né? Que é como tá o tema posto ali. Eu tenho falado de direito eleitoral digital desde o ano passado. Acho que é o grande norte agora que nós temos dentro da nossa democracia. Eu acho que tem dois grandes temas dentro do direito, dentro das ciências jurídicas, né, que são atualmente os que mais estão em alta: o direito eleitoral e o direito digital, né? Se eu tivesse um conselho para dar a qualquer pessoa que estivesse na graduação hoje de direito, seria fazer, obviamente, uma pós em direito eleitoral ou em direito digital, ou as duas, porque são os grandes temas que estão sendo trabalhados hoje e que não estão no currículo da graduação, né? Nós temos um trabalho muito forte, um pedido. Inclusive, eu, como presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, ano passado, assinei um ofício requisitando ao MEC que coloque o direito eleitoral como matéria da graduação nos currículos dos cursos de direito. Nós temos uma grande conquista, que é o direito eleitoral hoje estar nas provas de admissão da OAB, né? Então, os estudantes obrigatoriamente têm que passar por esse estudo, mas nós ainda não temos esse tema na graduação. E o tema do direito eleitoral é um tema relacionado diretamente ao direito constitucional e aos fundamentos da nossa democracia. Então, eu tenho essa missão por onde eu passo, de sempre falar da importância do direito eleitoral. E o direito digital hoje é um direito que tem uma importância em todos os ramos do direito, né? A gente basicamente hoje não faz mais prova e nenhum tipo de processo com testemunha, né? Nem em direito tributário, nem em direito... Agora estou vendo o pessoal ali de Farroupilha, não tinha visto vocês.
nem direito de família, nem nenhum tipo de ramo do direito. As provas hoje são basicamente todas digitais, né? Então, o advogado tem que ter conhecimento de blockchain, tem que ter conhecimento de metadados de WhatsApp, tem que ter conhecimento da diferença de Telegram, WhatsApp, Instagram, Blue Sky, X, para a gente poder fazer as requisições de prova. Então, o direito digital e o direito eleitoral, e nas suas interconexões, vão ser os temas da minha fala aqui hoje para vocês. Tá bom, gente? Vamos lá. Isso. Bom, eu vou fazer uma divisão, eu vou fazer uma introdução para vocês de todo o contexto das plataformas, de todo o contexto de como a internet começou a influenciar as eleições e as campanhas, para lá no final da minha fala eu vou falar especificamente sobre a regulamentação que o Tribunal Superior Eleitoral fez com relação às plataformas e à inteligência artificial para a campanha de 2024. Eu tive o prazer de participar em janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma audiência pública em que ele coletou sugestões de toda a sociedade civil para fazer a regulamentação da propaganda eleitoral para o ano de 2024, e eu apresentei, na ocasião, a presidente da audiência pública foi a ministra Carmen Lúcia, e eu apresentei para a ministra Carmen Lúcia 2 sugestões para a nossa regulamentação de 2024, uma com relação à rotulagem da inteligência artificial na propaganda eleitoral, que é o artigo 9b da resolução, e o conceito de inteligência artificial, porque no Brasil, hoje, nós não temos nenhuma lei que regulamente inteligência artificial. Existe um projeto de lei que tramita no Senado, que foi elaborado por uma comissão de juristas designado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, mas esse projeto de lei ainda não foi aprovado. Então, não existia, até o início desse ano, nenhum conceito de inteligência artificial na nossa legislação, e o que o TSE escolheu para colocar na resolução da propaganda, no artigo 37, foi o conceito que eu apresentei através do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, um conceito elaborado por um dos nossos membros, que é o professor também da FMP, de Direito Digital, o professor Juliano Madalena, elaborou o conceito de inteligência artificial. Eu apresentei para o TSE e o TSE acatou. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da trajetória até nós chegarmos na resolução e tudo o que aconteceu na legislação brasileira e mundial acerca do tema de direito eleitoral e de democracia digital para a gente chegar onde a gente chegou hoje, em setembro de 2024. Bom, hoje, todos os estudiosos do tema democracia digital, eles têm um consenso que nós vivemos hoje num sistema capitalista, mas muito mais do que isso, um sistema de capitalismo das plataformas. E a regulamentação eleitoral foi uma das primeiras sobre a internet no país. Em 2009, nós tivemos na nossa lei das eleições já a introdução de conceitos relativos à normatização da propaganda eleitoral na internet, muito antes do Marco Civil da Internet. Então, a legislação eleitoral está sempre caminhando um pouquinho na frente da legislação geral, como eu falei para vocês agora, inclusive na questão da regulamentação da inteligência artificial. Quando eu comecei a trabalhar em campanha, fazendo coordenação de campanha jurídica, a gente recebia intimação e citação de processo por fax, porque a Justiça Eleitoral não tem oficial de justiça, né? Então, era uma situação que parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim, né? Lá por 2010, 2012, mais ou menos. E aí, logo em seguida, em 2014, eu coordenava os grupos de estudo de direito eleitoral da Escola Superior da Advocacia, da OAB em Porto Alegre, e naquele grupo de estudos o nosso grande debate era sobre a entrada de WhatsApp na eleição. E a tecnologia, ela sempre trouxe um temor muito grande para todos os players que atuam em campanhas políticas, tanto os marqueteiros como o Poder Judiciário e os advogados, porque a gente nunca sabe
como o candidato vai utilizar aquela tecnologia. Então, a Justiça Eleitoral tenta fazer uma regulamentação que permita o uso, mas que esse uso não desequilibre o jogo e a igualdade entre os candidatos, né? Mas a gente tem sempre, a cada eleição, depois do WhatsApp vieram os disparos em massa, depois dos disparos em massa, eu até comentava antes na reunião que a gente teve prévia aqui a apresentação, né? Em 2016, nós tivemos o grande escândalo mundial do Cambridge Analytica, que foi um escândalo, né, de utilização indevida de dados de usuários de plataformas da internet, que modificou as eleições, a votação, o referendo sobre o Brexit na Inglaterra, e depois os dados do Cambridge Analytica foram utilizados na campanha de Donald Trump. E aí, depois desse escândalo do Cambridge Analytica, a gente começa a ter o fenômeno das fake news, que na nossa legislação eleitoral não se usa o termo fake news, gente. Então, a gente usa, na Justiça Eleitoral do Brasil, o termo desinformação. Então, sempre que eu falar com vocês sobre desinformação, é falando sobre fake news, ok? Bom, feito esse apanhado geral, capitalismo das plataformas significa o quê? Significa que hoje nós temos uma sociedade que interage com os meios de comunicação de uma forma diferente, né? Antigamente, os grandes empresários, banqueiros, quando adquiriam um status econômico muito alto, tentavam o quê? Comprar jornais, comprar revistas, comprar rádios, para ter o poder da comunicação em suas mãos, né? A gente vê isso no Brasil, a gente tem muitas famílias de políticos influentes que são proprietários de rádio, jornais no interior, e isso acontecia no mundo inteiro, né? Mas hoje, os grandes players do capitalismo, eles são players que são donos de plataformas, né? São eles que estão fazendo lobby no Congresso americano, no Congresso da União Europeia, e a gente tem hoje o grande debate do Brasil, né? Do Elon Musk, que é um grande proprietário de diversas empresas de tecnologia, né? Empresas de automóveis, empresas de foguetes, e um pouquinho mais, desculpa, gente. Enfim, né, ele traz a sua questão familiar originária, né, da extração de diamantes na África do Sul. Então, ele é um grande player do capitalismo mundial, mas também adquiriu uma plataforma de rede social para chamar de sua e entrar aí sim, então, no capitalismo das plataformas, que hoje é o que comanda as nossas decisões, né? E se a gente pensar hoje, eu não cheguei aqui na SIC hoje sem a ajuda do Waze, né? O Waze que me diz como chegar aqui. É um algoritmo que me explica o que eu tenho que fazer e que caminho seguir. Eu hoje, quando acordei, liguei a minha televisão e botei no Spotify para escutar música. É o Spotify que diz a música que eu prefiro ou não prefiro, qual é a música que eu vou escutar. É um algoritmo que me diz. E a gente toma uma série de decisões, né? As mulheres sabem que a maioria das nossas compras hoje são decididas pela propaganda que aparece no Instagram, né? A gente seleciona o que vai comprar pelo que o Instagram nos diz que a gente gosta, né? E aí eu pergunto para vocês, o nosso voto, ele também de uma forma subconsciente, decidido pelos algoritmos das redes sociais? É isso que eu vou tentar conversar com vocês hoje, né? Eu até escrevi um artigo esses dias sobre essa questão, que o título do artigo era Alexa, em quem eu devo votar? Né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Vou falar bem perto, gente, desculpa, ok? Como é que isso influencia não só no capitalismo, na forma do que a gente adquire bens, mas, evidentemente, na forma como nós escolhemos os nossos representantes, né? O que nós sabemos hoje é que o modelo de regulamentação atual é ineficiente
tratar de problemas oriundos das plataformas, em especial em relação à desinformação. Nós temos um sistema de leis e regulamentos analógico, pensado de forma analógica, para tratar de problemas digitais. E esse é o grande desafio do século XXI de todas as democracias do mundo. Bom, nós vivemos hoje numa era que a gente fala, todos os juristas que trabalham direito eleitoral classificam como clique-ativismo, que são novas formas de organização da sociedade, né? Nós temos um exemplo muito fácil de entender o que é o clique-ativismo aqui no Brasil, falando do fatídico episódio do 8 de janeiro, não é? Onde uma determinada parcela da sociedade invade a Praça dos Três Poderes e toda a organização desse dia foi feita através de redes sociais e, principalmente, aplicativos de mensagem. Então, esse exemplo entra bem no contexto do clique-ativismo. São novos modelos de realização de militância. O que isso nos sugere hoje, gente? Nós não precisamos ter um grande líder, nós não precisamos ter uma pessoa que tenha uma grande aparência em imprensa, que seja uma pessoa com grande destaque na sociedade, para poder organizar um movimento social e levar a uma ruptura de status quo. Hoje em dia, com o clique-ativismo, qualquer pessoa comum do povo pode organizar movimentos sociais e esses movimentos sociais trazerem mudança para a sociedade. Ao mesmo tempo que o cidadão tem maior liberdade e autonomia, porque ele pode conversar de forma direta com um maior número de pessoas, nós presenciamos o fenômeno da degeneração da opinião pública. Todo mundo já passou pelo momento de simplesmente pegar o celular e dizer: meu Deus, só estou lendo porcaria hoje, né? A gente recebe muita coisa por grupos, a gente lê muita coisa em Facebook, Instagram, no X, no antigo Twitter, que agora a gente não lê mais, né? Mas tem momentos que nós ficamos assoberbados de tanta coisa, de tanta informação ruim, de tanto conteúdo sensacionalista, de tanto conteúdo negativo. E isso é um fenômeno que traz um paradoxo, que é esse, né? Que ao mesmo tempo que hoje o cidadão ele tem maior autonomia para escolher como se informar, a gente passa por um momento de degeneração da opinião pública. Nós temos hoje um fenômeno das democracias que é o seguinte: até um pouco tempo atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos a comunicação, e aqui a gente tem muita gente que trabalha na imprensa e vai entender o que eu estou falando. Nós tínhamos um fenômeno na comunicação que era: as pessoas acordavam de manhã, ou ligavam a TV, ou escutavam rádio, né? Quando eu era criança, quando meu pai chegava em casa e ligava a TV no Jornal Nacional, todo mundo tinha que ficar quieto, não podia mais ter uma brincadeira em casa, menino jogar bola, a gente fazer nada, porque era o momento do meu pai se informar no dia, era através do Jornal Nacional, né? A comunicação ela era feita, como a gente fala na ciência hoje, one to all, que era uma pessoa comunicava as informações ao público. Através do rádio, ou colunista do jornal, né? Quem aqui é jovem há mais tempo, como eu, lembra das colunas do Paulo Santana, como aquilo impactava a sociedade, né? A última página da Zero Hora. Meu pai também sempre começou a ler o jornal pela última página, por causa da coluna do Paulo Santana. Então, era um fenômeno de comunicação que era one to all, um para todos. Hoje, a comunicação ela é all to all, porque a gente pega a rede social e a gente vê o que qualquer pessoa está falando. Não precisa ser uma pessoa especialista na área. Nós temos hoje o grande fenômeno e debate também do direito eleitoral, que é dos influencers. Influencers
a gente tem influencer de tudo hoje na rede social, né? Influencer de saúde, influencer de direito, influencer que fala sobre compras, influencer mães que ensinam as outras mães a ser mães, qualquer ramo da sociedade, né? Influencer fitness, né? Influencer de nutrição, qualquer ramo da sociedade hoje a gente tem um influencer. E essa é a comunicação all to all. Ao mesmo tempo que os influencers nos dizem o que a gente tem que fazer, a gente vai lá e faz um comentário e dá a nossa opinião. Com o Jornal Nacional, com o Cid Moreira e com o Paulo Santana, meu pai não tinha como conversar com eles e dar a opinião deles e dizer se concordava ou não com o que ele estava dizendo ali, não é? Mas hoje, nós, usuários de redes sociais, temos, inclusive com os candidatos. E é esse o fenômeno que embaralhou todo o nosso sistema e que permitem que, por exemplo, Pablo Marçal seja o grande fenômeno da eleição de 2024. Né? Eu estava comentando com o pessoal que semana passada eu participei do podcast da Rádio Gaúcha e do Jornal Zero Hora, que é o Zona Eleitoral, com a Rosane de Oliveira, a Kelly Matos e a Andressa Xavier, e eu tinha sido convidada. Eu não vou falar do fenômeno Pablo Marçal aqui, mas quem tiver interesse para entender os processos e tudo que cerca a campanha dele, podem assistir o Zona Eleitoral, que está lá no YouTube. E quando eu cheguei lá, eu tinha sido convidada para falar de inteligência artificial. E eu só fiquei sabendo que eles tinham mudado o assunto na hora que eu cheguei lá, que estavam me dando o microfone. Por quê? Porque ele se tornou realmente o grande case das eleições hoje, e ele é explicado um pouco por essa questão do fenômeno all to all, e um pouquinho mais do que eu vou falar na sequência para vocês. Bom, democracia eleitoral digital. A democracia tradicional envolve liberdade de sufrágio, né? A gente, de uma forma livre, consciente, é o que diz a nossa legislação eleitoral, chega na frente da urna para digitar o nosso voto, né? Liberdade de sufrágio. A gente escolhe em quem a gente vai votar. Igualdade de oportunidades. Toda a legislação eleitoral ela é pensada e editada de forma a fazer com que os candidatos tenham igualdade na apresentação aos eleitores. Então, por isso que nós temos a legislação coíbe muitas formas de abuso. Nós temos abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso dos meios de uso de comunicação. A gente tem uma regulamentação específica para captação e lista de sufrágio, que é o que a gente fala tradicionalmente, que é compra de votos, né? Então, toda essa legislação ela é pensada em que a gente consiga aplicar esse princípio, que é o de igualdade de oportunidades aos candidatos. E o direito à informação não manipulada. Esse também é um princípio do direito eleitoral, que é o que a gente mais precisa se reconectar no tempo de democracia digital. Direito a informações não manipuladas. E aí a gente vai pensar nos algoritmos e a gente vai pensar nos exemplos que eu dei para vocês do Waze, que escolhe qual é a esquina que eu devo pegar, do Spotify, que diz a ordem das músicas que eu vou escutar, do Instagram, que mostra o sapato que eu devo comprar. E aí a gente vai se questionar se todas essas redes sociais também não trazem uma indução em quem eu vou votar. E aí a gente chega na questão do ideal de verdade. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar para vocês de um livro que eu gosto muito. Eu tenho uma palestra que é específica sobre esse livro e essa questão, mas eu vou falar só um minutinho para vocês aqui, que eu não sei se vocês já leram. Se não leram, eu recomendo muito. Inclusive, é um excelente presente, que é o livro de um dos grandes filósofos do século XXI, o Harari. O nome do livro é Sapiens, uma breve história da humanidade. Se vocês não leram esse livro, um grande fenômeno, número 1 de vendas do New York Times durante anos. E o Harari, ele fala uma coisa, ele tem feito muitas falas sobre a questão do ser humano e a inteligência artificial, mas no livro do Harari, ele explica, né,
É a Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele explica por que o Sapiens se tornou Sapiens e se diferenciou dos Neandertais, do Homo erectus, das outras espécies que existiam na pré-história, e por que os Sapiens hoje somos nós, né? Como é que nós chegamos aqui e deixamos de lado os outros? A explicação central do Harari é que tem uma coisa que só o humano conseguiu fazer. Todos os animais, eles têm uma espécie de linguagem. O gato mia, o cachorro late, o golfinho se comunica também por linguagens, enfim, a maioria dos mamíferos, os pássaros, tem um tipo de linguagem. Mas o Sapiens, ele desenvolveu uma coisa que nenhum outro conseguiu desenvolver, que é a fofoca. E aí ele explica que os grupos pré-históricos andavam em bando, eram coletores e caçadores, assim como os neandertais, assim como outras espécies advindas dos primatas. Mas quando o Sapiens, no seu bando, consegue identificar quais daqueles eram os que desempenhavam melhores, eles tinham um desempenho melhor em algumas atividades, eles sentavam na beira do rio, ou na frente de uma fogueira no final da noite, e falavam, pô, fulano lá caça melhor do que pesca. Então, a gente vai dizer para ele só caçar. E quando eles disseram, aquela fulana lá, ela sabe escolher as frutas mais maduras, então a gente não vai botar ela caçar com a gente vai deixar ela só colhendo. E quando eles conseguiram identificar e trocar essas ideias através da fofoca, falar bem e falar mal das pessoas do seu grupo, foi isso que impulsionou o Sapiens e trouxe ele a conseguir conquistar o planeta. Então, o que nos torna humanos é a linguagem. E a linguagem é a base da democracia, porque a democracia é um sistema de opinião, certo? O que é a democracia? Se a gente pegar o ideal grego, né, iam todos lá para a praça, e aí eles ficavam debatendo os temas da cidade e faziam as escolhas de quais seriam as melhores escolhas, e votavam, e assim elegiam as prioridades do governo. Isso é o ideal democrático, não é? Um sistema de opinião que é nada mais do que um sistema de troca de ideias. Nós estamos agora em plena campanha eleitoral, e a campanha é o quê? Pessoas que querem chegar ao governo dizendo para os eleitores o que elas pensam que é o ideal da cidade e por que elas têm melhores condições do que os outros que estão disputando para alcançar aquele ideal. E nós, como eleitores, vamos escutar a linguagem de todos eles e decidir o nosso voto. Isso é democracia. Democracia é linguagem. Mas quando a gente tem um componente que traz uma linguagem que não é humana, quando nós temos algoritmos e robôs de inteligência artificial dizendo para nós que esquina nós devemos dobrar, que música nós devemos escutar, que roupa nós devemos comprar, que comida nós devemos comer, quando a gente abre o iFood, é o iFood que mostra lá no início o que a gente deve consumir ou não. A gente não olha tudo. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, duvido que alguém já clicou até a página 4 ou 5 do resultado da pesquisa para ver todos os resultados disponíveis. A gente vê ali 1, 2, 3, os primeiros que aparecem, e toma a nossa decisão. Foi o algoritmo que fez a classificação daquela resposta da pesquisa. Então, quando nós temos uma inteligência que não é humana, que entra na linguagem da democracia, aí a gente tem uma ruptura com o nosso modelo tradicional de democracia e surgem os problemas que nós estamos vivenciando hoje. Nós temos um ideal de verdade, que é a pedra angular da democracia, que vem aqui falar junto com o princípio do direito à informação não manipulada. E esse ideal da verdade no processo democrático, ele diz que somente informações honestas possibilitam a formação de uma democracia consciente
e apta a participar de processos deliberativos. E aí a gente chega no ponto que nós estamos vivenciando hoje, que é a da desinformada sociedade das informações. Porque os estudiosos dizem que nós vivemos hoje um fenômeno chamado de infodemia. Infodemia é o quê? É uma epidemia de informações. E quanto mais informações nós temos, mais difícil fica para o nosso cérebro processar, e é por isso que nós escolhemos as informações mais sensacionalistas, por isso que nós escolhemos clicar nos links que trazem uma manchete que seja mais assustadora, e muitas vezes esse conteúdo ele é falso, porque ele precisa nos chocar para atrair a nossa atenção. Quantas vezes nós mesmos, ou vocês observaram pessoas, principalmente os mais jovens, né, com uma tela do celular só assim, ó. A gente escuta 2, 3 segundos de cada conteúdo e vai passando. O que atrai a nossa atenção é o conteúdo chocante, é o conteúdo que tem medo, é o conteúdo que tem ódio. Isso é estudo científico, né? Não é o que a gente está dizendo. Por quê? Porque nós vivemos na infodemia. É muita coisa. A gente só para olhar aquilo que é chocante. E isso traz um problema para a democracia, porque os candidatos e o marketing hoje das campanhas entenderam isso, e os candidatos e o marketing começam a produzir conteúdos com desinformação e conteúdos que choquem o eleitor, porque é dessa forma que eles atraem a atenção do eleitor. Existe um estudo que saiu agora, acho que ontem, na página do UOL, com umas entrevistas com os marqueteiros da campanha municipal de São Paulo. Inclusive, tem uma fala lá do marqueteiro da Tabata Amaral, que ele diz, olha, a gente produz vídeos belíssimos de propostas. São os que têm as menores visualizações nas redes sociais. Conteúdo de proposta não interessa ao eleitor. E aí a Tabata vem e começa a fazer conteúdos que parecem produção de Hollywood, e ele diz que se inspirou numa série de Hollywood, Homeland, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam, é uma série maravilhosa, de uma espiã da CIA, e aquele conteúdo que ela faz hoje denunciando os supostos crimes do Pablo Marçal são inspirados numa série norte-americana, justamente porque é a única forma, dentro do turbilhão de informações que o eleitor recebe, que ela conseguiu chamar a atenção do eleitor. Então, a gente fala que nós vivemos numa desinformada sociedade de desinformações. Quanto mais acesso à informação, mais desinformada está a nossa sociedade, e o fenômeno é justamente por esse. O nosso cérebro não tem a capacidade de processar toda essa informação, e ele só se concentra naquilo que é mais chamativo, que são conteúdos de ódio, conteúdos sensacionalistas e conteúdos de desinformação. A desinformação, para a gente ter um conceito, como eu disse para vocês, é como a Justiça Eleitoral trata a questão das fake news no Brasil. A gente pode conceituar isso como uma ação comunicativa destinada a substituir, deturpar, impossibilitar ou dificultar o acesso à realidade, com efeito imediato de estimular reação repulsiva de ódio ou indignação. Essa é uma palavra muito utilizada pelos marqueteiros de campanha. A gente tem que indignar o eleitor. A gente tem que mostrar que o governo que está aí é muito pior do que ele imagina. Ou a gente tem que indignar o eleitor e mostrar que o opositor vai fazer terra arrasada da nossa cidade. E assim é que hoje se fazem as campanhas, com indignação, que está dentro do conteúdo da desinformação. A
intervenção judicial, aí é o problema, que foi a pergunta que me fizeram, né? Lá na reunião que a gente teve antes aqui, como é que pode a justiça ter a celeridade de controlar esse conteúdo de desinformação? Por quê? Porque quando tudo é desinformação, nada é. E aí a gente começa a ter problemas de retirada de conteúdos que podem ser indignantes, que podem ser conteúdos que trazem indignação, mas que são verdadeiros. E aí a gente pode entrar na tão debatida hoje censura praticada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje não conseguiu achar qual é o caminho mais correto juridicamente, legalmente, para fazer o controle da desinformação, para fazer com que as campanhas elas tenham uma igualdade entre os candidatos e que façam com que o eleitor chegue sem ser manipulado no dia do voto. E aí a Justiça Eleitoral começa a combater de uma forma mais ríspida esse tipo de conteúdo, e aí traz a crítica de que também está tirando conteúdos que são verdadeiros do ar. Por quê? O que a gente fala é que a intervenção somente se justifica quando a desinformação resulte difundida de forma intencional ou massiva. Então, a grande questão que a gente tem hoje é que muitas pessoas repassam conteúdos acreditando naquilo, ou seja, elas não estão mentindo de uma forma intencional. E aí a gente tem uma grande questão. A nossa legislação ela tem um princípio, está escrito lá na nossa resolução, da mínima intervenção em conteúdos de internet, porque, como eu falei para vocês antes, a gente tem um fenômeno hoje em dia que é o all to all. O eleitor hoje ele também é protagonista da campanha eleitoral. Não é como antigamente, que a gente assistia os debates, recebia os santinhos e não podia falar nada. Hoje o eleitor entra na rede social do candidato, ele cobra, ele elogia, ele critica. E aí a Justiça Eleitoral ela tem esse poder também de censurar a opinião de um eleitor que estiver difundindo desinformação. É uma questão muito delicada, porque aí nós estamos tratando de pessoas que não têm um know-how para saber e fazer uma averiguação daquela informação, como obrigatoriamente os candidatos têm. Hoje a nossa legislação diz que os candidatos eles são responsáveis pelo conteúdo que publicam, independentemente de terem criado aquele conteúdo. Ou seja, se eu não posso alegar como candidato para a Justiça Eleitoral, mas eu só estou repassando algo que eu recebi na rede social. Não. O candidato ele é responsável, inclusive, por aquilo que ele repassa. Mas e o eleitor? Porque muitas vezes, se nós pegarmos aquele ponto que eu falei antes para vocês, dos influencers, uma pessoa que é um influencer que tem milhões de seguidores, ele pode ser considerado só um eleitor quando ele propaga uma desinformação? Essa é uma grande questão que a Justiça Eleitoral hoje debate muito e não tem uma resposta específica, né? Na resolução desse ano, nós temos pela primeira vez uma regulamentação com relação às pessoas naturais, que é como a resolução fala, pessoas naturais com milhões de seguidores, mas ainda é um conteúdo muito debatido entre os juristas do direito eleitoral. Porque muitas vezes esses influenciadores eles têm muito mais credibilidade perante o eleitor do que o próprio candidato, né? Fazendo um parênteses aqui, eu falei para vocês que não ia
aprofundar o caso do Pablo Marçal, mas no processo do Pablo Marçal, lá dos cortes, que é o que gerou toda a polêmica, que ele faz um campeonato de cortes, oferecendo dinheiro para os eleitores, né, que publicassem o seu conteúdo na rede eleitoral. No regulamento do campeonato de cortes do Pablo Marçal, ele vincula as redes sociais dele às redes sociais de um influenciador fitness, que é o Cariani. Não sei se vocês já ouviram falar dele, inclusive ele é acusado de fornecer matéria-prima para o PCC, para a produção de drogas. O Pablo Marçal, no campeonato de cortes, ele obriga que os cortes sejam postados na rede social dele e do Cariani, que é um influenciador que tem mais de 8 milhões de seguidores. Para vocês terem uma ideia, o Boulos tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram e a Tabata Amaral 1,5 milhões. Então, o Cariani tem mais seguidores do que todos os outros juntos. E aí a gente entra nessa questão também. Influenciador, ele tem que ser, ele tem que entrar na faca da justiça eleitoral, digamos assim? É uma pergunta que a gente ainda não tem exatamente a resposta. E aí, já entrando nessa questão dos influenciadores, a gente entra numa questão primordial hoje da nossa democracia e do nosso poder judiciário, que é, falando um pouquinho do que eu falei para vocês lá do Harari, né? Que ele faz esse questionamento de se a linguagem é o que nos torna humanos e a linguagem é a base da democracia. A gente hoje vive dois fenômenos, que são da IA generativa, inteligência artificial generativa, e do Big Data, que é o quê? O Big Data e a IA levam um regime de informação ao lugar em que é capaz de influenciar nosso comportamento num nível abaixo do limiar da consciência, que é os exemplos que a gente estava falando hoje aqui, desses aplicativos de redes sociais que hoje guiam a nossa vida. Quando a gente vai entrar numa rede social e clica lá que aceita os termos de uso, a gente aceita que essas empresas de Big Data vendam os nossos dados para outras empresas, principalmente na publicidade, e assim a gente acha que a rede social é de graça, a gente acha que a gente não paga nada para usar o Instagram, a gente acha que a gente não paga nada para usar o Facebook, o Blue Sky agora, né? Antigamente o X ou o Twitter, mas, na verdade, a gente vende os nossos dados para essas empresas, a gente cede. E aí a gente tem a relação do Big Data. Vocês sabiam que, inclusive, os dados que a gente coloca no GovBR são utilizados pelo GovBR para treinamento de inteligência artificial? Então, tudo o que a gente coloca hoje em dia, vocês sabem que o Google, ele sabe quanto tempo nós ficamos na frente de determinada prateleira do supermercado e sabe o que a gente adquiriu ao final do dia? Eu não sei se vocês, quem utiliza o Gmail tem um serviço que é aquele que faz o mapa das nossas rotas e no final do ano a gente recebe um mapinha que diz por absolutamente todas as ruas do mundo que nós passamos e quanto tempo nós ficamos em cada lugar. Então, as empresas de Big Data hoje sabem em qual posto de gasolina eu abasteço, sabem em qual supermercado e qual restaurante eu frequento, sabem qual vinho eu tomo, elas sabem absolutamente tudo. E isso é o capital delas. Por isso que a gente, em tese, não paga nada. E a IA generativa, ela pega todos esses dados e, através do treinamento dos algoritmos, ela responde com padrões de resposta que vão direcionar a nossa vida. Eu comentava antes com o pessoal aqui da diretoria, né, que hoje o Poder Judiciário do Brasil ele utiliza um sistema chamado Sinapses, que é um sistema do CNJ que faz o estudo de inteligência artificial para que os tribunais façam a classificação dos processos. O ministro Barroso, presidente do STF, já pediu ao STF que faça uma inteligência artificial que faça o resumo dos processos para que os juízes possam julgar. No nosso Tribunal de Contas, hoje, do Rio Grande do Sul,
Toda a auditoria é feita por inteligência artificial há muitos anos, e isso traz consequências para a gente que nós não sabemos. Por isso que elas estão no nível abaixo do limiar da nossa consciência. E hoje, o que nós vivemos hoje é uma democracia algorítmica, onde a nossa privacidade virou mercadoria. E aí, essa mercadoria é utilizada pelos marqueteiros de campanha que sabem direcionar as suas falas para atingir diretamente, através do microtargeting, o eleitor. Eu vou dar um exemplo para vocês, o meu tempo já está acabando aqui, de uma cidade aqui da Serra, que eu não vou falar o nome, mas um colega advogado meu, o ano passado, em eleição do Conselho Tutelar, foi o ano passado ou início desse ano passado, acho, né? Ele pegou uma candidata que não era ninguém no município, assim, de pessoa de expressão, uma candidata mulher de 20 e poucos anos, e falou para mim: Fran, vou fazer uma experiência de chat GPT. E ele começou a colocar os dados dos locais aonde ela ia falar, se ela ia falar por uma escola, se ela ia falar por uma empresa, se ela ia falar para mulheres, para homens, para jovens. E ele fez todo o direcionamento do discurso dela através de inteligência artificial generativa. E ela se elegeu sem nunca ter concorrido a nada na cidade, fazendo discurso de microtargeting através de inteligência artificial generativa. Nós vivemos, além da democracia algorítmica, nesse estado de eleições pós-modernas, um alto componente de personalização e presença dominante de comunicação negativa, que é o que eu falava para vocês antes, de como a gente vive na infodemia e só seleciona aquilo que é muito, que nos chama atenção de uma forma muito impactante. Por isso que nós temos hoje fenômenos como o Pablo Marçal. Ele pega todo esse componente de personalização, porque ele fala diretamente com o eleitor, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro também, que não tinha nenhum tempo de TV, mas utilizava as redes sociais para se comunicar. Presença dominante de comunicação negativa e silenciamento de pautas prejudiciais, que é aquele estudo que eu falei que os marqueteiros fizeram, que os vídeos de propostas não têm adesão nas redes sociais. Então, eles não falam nada que seja prejudicial. E hoje, as campanhas são guerras cognitivas. E esse termo aqui surgiu de um livro de grandes estudiosos, eleitoralistas aqui do Brasil, que falam que hoje as campanhas são guerras cognitivas. Não importa mais o que é verdade ou não, importa que eu quero comunicar a minha verdade. E aí fica uma colisão de versões, e isso é a guerra cognitiva. Descortina-se um processo de desumanização das eleições. Hoje em dia, principalmente, é claro que em cidades menores a gente ainda não tem esse fenômeno, mas a gente falando de um fenômeno mundial hoje, todos os cientistas políticos falam sobre esse fenômeno da desumanização das eleições. E aí, falando para vocês agora rapidinho para encerrar, o que veio na regulamentação do TSE? Bom, a Justiça Eleitoral no Brasil, ela tem uma questão muito particular, que é a Justiça que tem autonomia de regulamentar a lei e não o Congresso. Então, a cada eleição, em determinados assuntos, a Justiça Eleitoral tem que elaborar as suas resoluções, resolução que fala de prestação de contas, de pesquisa eleitoral, de propaganda, de ilícitos. Todas essas resoluções têm que estar editadas até março do ano da eleição. E aí foi feita audiência pública, como eu falei para vocês, lá no TSE, que eu participei, foi feita em janeiro, e aí a resolução sai em março. A resolução 23.610, de 2019, que vem sendo alterada a cada eleição, ela trouxe, então, parâmetros
de regulamentação da inteligência artificial, proibição do uso de deepfakes e autorização de uso lícito de inteligência artificial, com a obrigação de que as propagandas coloquem um rótulo informando o eleitor que utilizaram a inteligência artificial, por exemplo, para fazer jingles, para fazer legendas, para fazer vídeos, cortes de vídeos, enfim, todo uso lícito de inteligência artificial, ele tem que ser informado através de um rótulo para o leitor. Nós temos também uma grande novidade esse ano, que é trazer a regulamentação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, o candidato ele tem que ter o consentimento do eleitor para enviar propaganda via banco de dados, via aplicativos de mensagem. Então, há toda uma regulamentação e uma preocupação da Justiça Eleitoral com a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à resolução de propaganda. Nós temos outras novidades tecnológicas também, que é a utilização do Pix na prestação de contas, né? Então, hoje, os candidatos, a gente tem, quem já trabalhou em campanha sabe, a tormenta que é o cheque cruzado na eleição, que a gente só podia fazer pagamentos através de cheque cruzado. Hoje em dia, a gente tem a novidade do Pix, tanto para receber doação, tanto quanto para fazer pagamentos, né? O Pablo Marçal, quando ele tem as redes sociais dele bloqueadas e ele cria uma nova rede social, um novo perfil, né? Não uma nova rede social, um novo perfil no Instagram, a primeira coisa que ele faz é colocar um card com o número de Pix da campanha pedindo doação. Então, ele deve ter arrecadado muito dinheiro naquele final de semana que ele teve as contas caídas, né? Porque hoje a gente tem essa facilidade do Pix também. Então, gente, basicamente, depois a gente tem muitas outras questões técnicas, né, que não é o público aqui. Quando eu falo para público, especialmente de juristas, eu entro mais a fundo nessa questão da técnica da resolução. Mas, basicamente, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês em torno desse tema da democracia digital, da inteligência artificial e das regulamentações das eleições é isso. Agora eu vou ficar à disposição para as perguntas, né? Foi uma imensa honra e um imenso prazer estar aqui em Caxias do Sul falando com vocês. Estou à disposição da SIC sempre que precisarem e eu consegui, né? Esse dia 2 ficou bem certinho num conflito de agendas, que amanhã eu já tenho uma audiência no litoral. Eu cheguei ontem, como eu falei para vocês, que fui dar uma palestra no Ceará. E esse período é bastante complicado, né? Mas sempre que vocês precisarem, a gente pode conversar de outros temas relacionados à eleição. Agradeço muito a vocês, desejo boa sorte aos candidatos que estão aqui em outubro e também a todos, né, que são eleitores. Desejo que vocês possam chegar lá em outubro, na frente da urna, e depositar o seu voto de uma forma consciente, de uma forma em que vocês tenham certeza que vocês estão fazendo uma escolha pessoal e não uma escolha manipulada por inteligência artificial. Gente, muito obrigada. Agradecemos pela apresentação e convidamos então o presidente da SIC para a condução das perguntas. Doutora Franciele, embora a rede social e esse mundo digital esteja presente no nosso dia a dia, seja algo que a gente convive, quando a gente vê uma apresentação de forma tão ordenada, é assustador, né? Talvez as nossas mentes estejam sendo, de alguma medida, pasteurizadas. Vamos lá. Bise, obrigado por me salvar aí. Hoje está mais fácil fazer foto do que falar. Eu tenho escrito aqui, então, para a primeira pergunta, o Dr. Maurício Gravina, nosso diretor. Está aqui, Maurício, estava te procurando. Bom dia. Bom dia, meu caro presidente Celestino. Uma satisfação estar aqui nessa manhã. Doutora Franciele, quero cumprimentar a doutora Franciele pela excelente palestra. Esses temas relacionados
a fake news, desinformação, são extremamente essenciais nesse momento, né? A pergunta que eu falo, e me dirigindo aqui a uma entidade de classe com uma representação tão importante, e a senhora também, junto ao Ministério Público, uma representação extraordinária, não é bem em matéria fática, mas é em matéria estrutural, né? O nosso Constituinte, lá em 1988, ao definir a composição do nosso Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, que é uma das principais tarefas das constituições, definir o sistema organizativo, definiu que o Superior Tribunal Eleitoral é integrado por 3 juízes integrantes do Supremo Tribunal Federal, do STF, 2 juízes do STJ e 2 advogados de notável saber indicados pelo presidente da República, né? Aí a gente já vê uma composição, quando se permite reeleição no país, onde 2 dos indicados são nomeados pelo presidente. Mas o ponto que me chama mais atenção é o acúmulo de competências entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Eleitoral. Eu acho isso... Em 88 não se imaginava o que poderia acontecer no transcurso desses anos, mas recentemente nós vimos ao que serviu esse acúmulo de competências nas mãos do antigo presidente do TSE, que instaurou o chamado, segundo um dos ministros, o inquérito do fim do mundo, que ainda perdura em matéria eleitoral, com uma repercussão enorme no nosso país, né? Então nós vemos que 6 ministros do Supremo hoje fazem parte do TSE, 3 como titulares, 3 como suplentes. Será que a pauta do Supremo, por si só, não justifica que eles fiquem só no Supremo, que nós passemos a pensar numa nova composição para o TSE? Não há um acúmulo e uma distorção de competências quando, usando um dos chapéus no TSE, julga determinada matéria, depois vai para o Supremo como última instância, julga a mesma matéria que julgou no TSE? É uma pergunta quase que com a resposta, mas é também um pequeno desabafo. Essa é uma questão bem atual, né? Mas, assim, para explicar para o público, não é só o TSE, né? O nosso TRE também tem essa composição, né? Nós temos... o TRE é composto por juízes que vêm do Tribunal de Justiça. Nós temos 2 juristas que passam por uma lista sêxtupla na OAB e depois passam por essa lista sêxtupla vai para o Tribunal de Justiça, que se transforma em lista tríplice e vai para a designação do presidente da República. Assim como todos os desembargadores da classe de juristas, eles são escolhidos pelo governador do estado aqui, e quando a gente trata da Justiça Federal, os do Supremo e do STJ também são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, assim como o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral da República, né, também passam por uma lista tríplice, mas são escolhidos pelo representante do Poder Executivo. Esse é o sistema que existe hoje no Brasil para todos os tribunais, né? A questão mais polêmica, com certeza, é essa que tu coloca, que o ministro do TSE, ele julga no TSE e depois, se eventualmente há um recurso extraordinário, ele vai julgar o mesmo processo novamente no STF. Existe uma grande crítica por parte da academia exclusivamente dessa parte entre a questão de os ministros do STF estarem julgando e que deveriam se declarar impedidos quando o processo chega no STF, mas essa é a composição que se faz hoje e que se faz em toda a justiça, né? Ela não é isenta de críticas. Eu também tenho essa crítica com relação, acho que no STF os ministros deveriam se declarar suspeitos, mas a composição é feita dessa forma, e lembrando que, ao contrário do STF, no TSE existe um mandato, né? No nosso Tribunal Regional Eleitoral também, eles ficam apenas 2 anos e depois muda, né?
permitida a recondução por mais 2 anos, e no TSE também, eles não são permanentes, né? Então, como há essa mudança e o mandato é de 2 anos, então se entende que há uma oxigenação e por isso, para que não haja uma permanência de um determinado entendimento que possa ter um viés político nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral, o mandato dos juízes, dos ministros, dos desembargadores é de 2 anos para que haja essa oxigenação e talvez essa é a forma de que se responde essa crítica, né, que eles ficam só 2 anos, mas eu concordo com a parte de que, quando vai o processo para o STF, o ministro que já votou no TSE não deveria votar lá também. Muito bem. Também tenho inscrito aqui, então, para encerrar as nossas perguntas do dia de hoje, o Ricardo Dini, que é nosso diretor de comunicação aqui da casa. Obrigado, presidente. Doutora Franciele, obrigado pela palestra excelente. Só gostaria de recapitular uma coisa e que tu explicasse um pouco melhor. Tu citou o caso do Pablo Marçal e dos candidatos que acabam utilizando, né, a audiência de outros influenciadores digitais para ter um alcance muito maior. Eu sou um profissional de jornalismo e de marketing, então, né, a minha pergunta vai por esse viés. O trabalho de um influenciador digital é construir audiência para o seu canal. Ele passa a vida inteira trabalhando para o algoritmo para construir essa audiência. A gente tinha e ainda tem as regras de proporcionalidade dos partidos para a utilização de propaganda eleitoral em rádio, em TV, mas não tem nas redes sociais, né? Porque rede social a gente estava discutindo aqui na mesa que fica nebuloso, né? Porque ao mesmo tempo que o influenciador digital trata o seu canal como mídia, e ele é mídia, e ele é imprensa também, muitas vezes, ali, dependendo do trabalho que se faz, mas ele está trabalhando para construir a audiência, que é que o apresentador de TV vai fazer para construir essa audiência e ter relevância. Ele vai ser considerado na legislação, não como mídia, mas como o perfil pessoal dele, que é o canal dele ali dentro, né? Então, teoricamente, ele vai poder publicar e utilizar sem limite nenhum essa audiência, e um candidato, talvez como o Marçal, ou outros candidatos, poderão também publicar, né, em collab com essas outras contas de influenciadores digitais. Então, poderíamos fazer um paralelo de que estaria utilizando mais tempo, né, de propaganda eleitoral, ou utilizando a audiência que não é dele, ou pior ainda, né, as nossas campanhas vão ser para atender os critérios do algoritmo, então, né, se assim a gente tem mais audiência, se a propaganda eleitoral dessa maneira alcança mais pessoas e vai converter mais em voto, então, na verdade, a gente está fazendo campanha para atender os critérios do algoritmo e não para as necessidades reais das nossas sociedades. É isso mesmo? Bom, essa é uma questão bem complicada, e é uma questão que eu, particularmente, tenho debatido com juristas que têm outra opinião, mas a gente tem 2 questões principais que a gente tem que pensar quando a gente fala de influenciador e de mídia tradicional. Quando um candidato, por exemplo, a Marisol, ela teve que sair da TV para se candidatar. Por quê? Porque a televisão e o rádio são concessões públicas. Então, elas precisam ter um regulamento especial, porque são concessões públicas, são concessões que o governo dá para que aquela mídia possa estar ativa dentro de uma cidade, de uma região, e, por isso, eles têm um regramento específico, certo? O influenciador, ele não deixa de ser eleitor. Ele é influenciador, e hoje em dia a gente fala de influenciador pensando, como eu falei, no Cariani, mas, enfim, existem diversos outros tipos de influenciadores, né? A Anitta é uma influenciadora, o Felipe Neto é um influenciador, o Neymar é um influenciador, tem, sei lá, uma quantidade absurda de milhões e milhões de seguidores na rede social, mas eles não deixam de ser eleitores. Mas a gente pode pensar que em Caxias do Sul existem vários influenciadores que vão em restaurantes, influenciadores de moda, influenciadores fitness, tem muito influenciador local, né? Hoje em dia, uma manicure faz uma publicidade de esmalte, ela é influenciadora, porque ela está ganhando
para estar ali na rede social e ela ganha pelas visualizações e pelos likes e pelas curtidas, certo? Então, essa pessoa, no conceito da legislação, ela também é influenciadora. Mas, se a gente pensar que os influenciadores não podem utilizar as redes sociais para falar de política, isso não é censura ao eleitor? Porque ele também é eleitor. A Anitta, o Felipe, vamos pegar duas pessoas que falam de ideologias distintas. O Felipe Neto faz propaganda para partidos de esquerda, o partido que está hoje no Poder Executivo. O Neymar fez postagens durante a eleição presidencial para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles ganham um stories do Neymar custa mais de R$500 mil, que são 30 segundos ele cobra para fazer uma publicidade lá na rede social dele. A Anitta, da mesma forma. A Anitta tem uma equipe de 28 pessoas para cuidar do Instagram dela. Ela é uma pessoa jurídica, certo? Ela gera dinheiro para gerenciar a rede social dela. Porque nós estamos falando de duas pessoas que estão, né, mundialmente famosas, têm seguidores mundiais. O Felipe Neto também tem um dos canais do YouTube mais vistos no mundo, né? Mas se a gente fizer uma regulamentação que diz que o Neymar não pode fazer um post a favor do Jair Bolsonaro e que o Felipe Neto não pode fazer um post a favor do Lula, a gente não está censurando eles como eleitor? Eles podem dar a opinião deles, é uma rede privada, segue quem quer. Eu posso ter a opção de não seguir, de não ver o conteúdo dele, eu não sou obrigada a ver o conteúdo dele. Na televisão, eu tenho 3 ou 4 canais que são concessões públicas, quando eu ligo a televisão e a Marisol está lá falando, se ela for falar do partido dela, eu não tenho... qual é a opção que eu tenho no Jornal do Almoço ali? Eu tenho a opção de desligar a TV, mas ela está lá ocupando um espaço que foi cedido pelo governo. Na rede social, não. Então, é um debate que não é simples, porque a gente entra na questão da manifestação do eleitor. Porque quando a legislação proíbe a propaganda paga, o influencer não pode ser pago para falar de um candidato. Isso é proibido. O que pode na rede social, mediante pagamento, é o impulsionamento do conteúdo. Isso é permitido. É só essa propaganda que é paga que é permitida. Agora, quando o influencer vai lá e coloca a sua opinião, a gente tem que pensar, por que ele não pode falar? Porque ele ali é uma empresa, ele ganha dinheiro na rede social? Ganha. Mas segue quem quer. Certo? Se eu não quiser, eu não sigo ele. Eu não vou ver o que ele está falando. Então, é uma regulamentação, né? A gente falou antes, lá na reunião, o Datena tem falado muito isso, né? Eu tive que sair da TV, mas o Pablo Marçal não precisa desativar os perfis dele. São situações diferentes. Né? Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Rádio e TV são concessões públicas. E aí, depois disso, nós temos esse outro problema de pensar. São pessoas que ganham dinheiro, que utilizam esse ganho, mas hoje a gente sabe, quem trabalha em campanha, que uma campanha não se faz em 45 dias. O candidato também faz a sua propaganda durante 3 anos. Ele também está lá, o candidato de oposição passou 3 anos, desculpa a expressão, metendo pau no governo que está aí. E o prefeito tem muito mais restrição de falar e de estar na rede social do que o candidato que é de oposição. Então, hoje, o trabalho é feito ao longo de 4 anos, por todo mundo. Quem sabe trabalhar melhor, isso tem vantagem. Eu acho que os influencers têm o direito, sim, de expressar a sua opinião, porque também são eleitores. Mas eu sei que existem opiniões contrárias e que acham que os influencers não poderiam estar nas redes sociais falando de política e que os influencers candidatos teriam que ter algum tipo de restrição. Eu acho que não. Não sei se respondi a tua pergunta. Muito bem, muito obrigado, doutora Franciele. Eu acho que esse é um tema que desperta paixões e paixões das mais extremas, né? Muito além das simples ideologias políticas que nós temos aí.
e nós vamos ter que conviver com ele, pelo visto, por longos anos. Obrigado a cada um e a cada uma que esteve conosco. Até a próxima segunda-feira, e fica o reforço do convite para estarmos na quarta e na quinta-feira no nosso SIC Connection, lá na UX, nessa imersão incrível que nós vamos ter e proporcionar a cada um. Obrigado, uma ótima e produtiva semana a todos. Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora você já sabe em quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades: trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades e pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser
a RBS. Vai na praia, casa e campo, com Marco Polo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aqui jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver, meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Aprender a desenvolver, meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha.
crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil. Líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.